Olha aí, pessoal, a debandada do investimento estrangeiro da Bolsa de Valores brasileira segue a todo vapor. Neste mês de junho, hoje é dia 16, dia que eu estou gravando este vídeo, logo pela manhã, os investidores já retiraram 7,2 bilhões de reais da Bolsa de Valores brasileira e no total de 2024 já são mais de 40 bilhões de reais que deixaram a Bolsa de Valores. É uma coisa impressionante, de fato, e que tende a se agravar ainda mais nos próximos meses. Quando eu falo desse tema, eu sempre cito circunstâncias internacionais que levam a esse cenário, mas a essa altura do campeonato, todo mundo já sabe que o grande e principal problema que leva a esse cenário aqui é um problema interno, uma situação referente à completa incapacidade do governo Lula de lidar com a economia, de gerenciar o que está acontecendo de maneira geral. Então vamos conversar um pouquinho aqui sobre esse tema, mas antes não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma. Pode ter certeza disso, né? Em apenas um dia, os gringos sacaram 3 bilhões de reais. Foi na quarta-feira que passou. Hoje é domingo, né? E é o segundo pior cenário, 3,08 bilhões de reais, para ser mais preciso, né? E esse aqui é o segundo pior cenário da história desse ano de 2024, que está uma sangria total de investimentos estrangeiros. No dia 19 de janeiro foram retirados 3,45 bilhões de reais, mas eu arrisco dizer que lá naquela época os motivos eram outros, né? Então, ao todo, de forma acumulada aqui, né, a gente chega num patamar superior a 40 bilhões de reais de saída aqui da Bolsa de Valores brasileira, né? Essa notícia aqui já é um pouco mais antiga. Você pode ver que a saída em junho estava em 4 bilhões de reais ainda, agora já está em 7,2 bilhões de reais. Então, já passamos tranquilamente dos 40 bilhões de reais retirados da Bolsa de Valores brasileira pelos gringos neste ano de 2024, quase que revertendo por completo, estamos muito perto disso, o cenário anterior de 2023, né? Quando o saldo positivo do investimento estrangeiro foi de 45 bilhões de reais. Então, metade do ano de 2024, nós praticamente já revertemos o cenário positivo de 2023. Isso aqui é uma ótima analogia, inclusive, para outras coisas na economia, né? O crescimento econômico do ano passado, que infelizmente tende a ser revertido agora, outras questões de anos anteriores, um equilíbrio fiscal melhor, um teto de gastos, economia em alguns setores, tudo isso tende a ser revertido com o cenário que nós estamos vivendo atualmente, né? Então, isso aqui funciona bem como uma metáfora, como uma alegoria para tudo na economia brasileira, né? Então, o fator desta semana que se encerrou e que levou a esse recorde, ou quase recorde, em 2024 de retirada de valores foi principalmente o desconforto fiscal que levou o dólar para 5,40, aquela coisa absurda que nós acompanhamos aí, né? Então, de maneira geral, a Bolsa de Valores está perdendo valor aqui no Brasil, está perdendo ali as suas cotações, esteve em suas altas históricas na virada do ano, depois só ladeira abaixo. Impressionante. Nós não recuperamos em momento algum deste ano, estamos aí com quase 180 dias, né? Agora está uns 170 dias de 2024 e nenhum desses dias nós tivemos um patamar tão alto quanto 2 de janeiro. Foi o primeiro pregão da Bolsa de Valores. De lá para cá, só caiu e estamos agora nas piores marcas deste ano, né? O mais fundo do poço que nós chegamos até este momento, revertendo grande parte dos ganhos do final do ano passado, que sim, a Bolsa de Valores em novembro e dezembro disparou para as máximas históricas dela. Tudo bem que em reais, a cotação em real que engana bastante. Se a gente analisar o Bovespa, o índice Bovespa em dólar, ele subiu sim,
mas está longe das máximas que foram lá em 2014 e 2015, antes da crise econômica que nós vivemos, né? Acho que foi até antes disso, alguns anos antes da crise, mas nós nunca nos recuperamos em dólar daquele patamar. A Bolsa de Valores brasileira caminha de lado desde então, né? Fazendo todas as médias ali, está andando de lado no final das contas. Mas, de maneira geral, na cotação em real da Bolsa de Valores, do Bovespa, ano passado teve os maiores patamares, né? O recorde do índice Bovespa. Só que na virada do ano a coisa degringolou por completo. E desde o começo do ano, eu tenho citado, inclusive nessa época aqui de 19 de janeiro, eu fiz um vídeo falando sobre isso aqui, eu tenho citado o fator da realização do ganho de capital. Ou seja, os indivíduos, os gringos, né, trouxeram em 45 bilhões de reais a mais para a economia brasileira, para a Bolsa de Valores, a economia indireta, né? É importante frisar que isso aqui, esses valores que eu estou citando do investimento estrangeiro, não é o montante, não é a totalidade. É a diferença entre os saldos, o que entra e o que sai. Por exemplo, aqui, no mês de junho, nós tivemos uma entrada aqui essa outra notícia aqui, né? Até então, a entrada tinha sido de 71 bilhões e as vendas de 75 bilhões. Então, estava dando aqui 4 bilhões de saldo negativo. É muito dinheiro que movimenta. O importante é esse saldo, esse resíduo, se ele é positivo ou negativo. Então, no início do ano, muitos estrangeiros, muitos investidores que ganharam dinheiro na Bolsa em novembro e dezembro, estavam realizando o capital. É muito simples, o Brasil continua sendo, nunca deixou de ser, um mercado de risco. Capital investido na Bolsa de Valores brasileira é capital de risco. Até a dívida pública não tem grau de investimento ainda, então é especulativo, é botar dinheiro para tentar multiplicar esse patrimônio sabendo que corre-se o risco de perder tudo. Então é um capital arriscado. E quando você tem um capital de risco, que você aposta mesmo como se fosse um cassino, para o gringo, a economia brasileira é cassino, quando você faz isso e você tem um retorno, você tem um ganho, você pega esse dinheiro, liquida essa posição, realiza o ganho de capital, paga o imposto que tiver que pagar e dá o fora com esse dinheiro para colocar em algo muito mais interessante e muito mais seguro. Por exemplo, os títulos norte-americanos estão pagando mais do que 5% ao ano em dólar, a moeda mais forte do mundo, a dívida mais sólida do mundo, a melhor nota de investimento do mundo. E aí, de fato, isso acaba atraindo recursos para lá. Então, no começo do ano, meados de janeiro, quando a Bolsa começou a dar uma leve tendência de queda, o pessoal falou: vamos aproveitar que está num patamar alto, vamos realizar o nosso ganho de capital e levar o dinheiro para outro lugar, porque parece que vai fazer a água essa Bolsa, como de fato está acontecendo. Só que agora, em junho, isso já aconteceu. Quem tinha que realizar ou quem queria realizar ganho de capital, realizou lá atrás. Os motivos que levam à debandada da Bolsa de Valores brasileira hoje são motivos estruturais, porque nada mudou. Ah, beleza, o Fed manteve as taxas de juros, informações do emprego, etc. Beleza, isso aí dá uma variaçãozinha aqui e ali. Nada disso explica a Bolsa de Valores caindo consideravelmente e consistentemente do começo do ano para cá, a não ser fatores internos, questões fiscais, o total descomprometimento do Lula com a manutenção de uma dívida pública sustentável, controlada. Isso não está acontecendo e o Lula deixa isso claro a cada nova entrevista que ele dá, que não tem comprometimento nenhum com a questão fiscal. Gasto é vida, não é assim que não é essa posição que ele defende? E aí você tem um cenário, então, de piora econômica, uma deterioração econômica generalizada, dívida, eu já expliquei isso aqui várias vezes, dívida pública crescente leva à inflação, à impressão de dinheiro, que pressiona os preços para cima. Aumento de preços não é inflação, inflação é o aumento da base monetária, que por sua vez causa aumento de preços, e a partir daí, a autoridade monetária, o Banco Central, precisa manter taxas de juros altas mais tempo ou aumentar a taxa de juros para controlar o ímpeto do crescimento dos preços de forma geral na economia para evitar uma desestabilização social. Aí você tem um problema sério
para a economia brasileira, para as empresas, para os negócios. Você tem uma base monetária expandindo, destruindo o poder aquisitivo de todo mundo, e você tem uma taxa de juros muito alta para desincentivar o consumo. A economia para de girar nesse cenário, essa é a verdade, e é por isso que taxas elevadas costumam impactar tanto, bater tanto na economia real principalmente. O rentista deita e rola, é claro, mas os negócios sofrem muito. E ações são negócios, são pedacinhos de empresas. Quando o cenário econômico não é favorável para o empreendedorismo, para a lucratividade das empresas, a expansão dos negócios, o aumento das atividades, o investidor sai fora, porque realmente se torna muito mais difícil, se torna muito mais complexo conseguir auferir um lucro interessante, um rendimento interessante, quando todos os fatores econômicos estão jogando contra. E é por isso que nós temos esse cenário aqui, então. Os investidores estrangeiros saindo com força da Bolsa de Valores e o investidor brasileiro também, porque só essa saída aqui é um valor grande, né? 40 bilhões de dólares, aliás, 40 bilhões de reais, perdão, né? Esse valor é considerável, sem dúvidas, mas a Bolsa é muito maior do que isso. Você explicar a queda que nós estamos tendo de 10% da Bolsa de Valores, não são só esses 40 bilhões que explicam. Mais gente, além dos gringos, está tirando dinheiro da Bolsa. O brasileiro está saindo da Bolsa de Valores porque o cenário não é nada favorável. Mas me diga aí o que você achou dessa minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.